Alguém disse que o século XIX foi o século do legislativo, quando se fizeram as bases sobre o fundamento da nova democracia e os fins das monarquias. Que o século XX foi o século dos poderes executivos, fizeram bordar e acontecer em todo o mundo. E que o século XXI é o século do judiciário. A partir daquele momento em que o Bush ganhou a eleição no tapetão no Supremo lá dos Estados Unidos, vocês se lembram? Sim. Ganhou lá naquela eleição na Flórida. Quem ganhou foi o judiciário. Idem, uma opção de outras coisas tem acontecido. Então, a importância que se dá hoje aqui no Brasil ao judiciário é inédita, mas não é desproporcional ao momento. Quer dizer, o judiciário teve, nos últimos anos aqui no Brasil, uma enorme e definitiva importância. Aquela decisão do ministro Ricardo Lewandowski de que a Dilma cassada poderia ser eleita depois, por exemplo, quer dizer, perdia a presidência. E graças ao eleitorado não foi? Ou até as forças internas do PT, mas o fato é que o judiciário, desde então, não é só agora que está intervindo nas grandes questões nacionais. Daí a importância dos nomes e das liturgias no Poder Judiciário. Sei. E vocês acham como é que vai se comportar o Zanin? Porque a história é, Zanin vai se declarar suspeito, vai se declarar impedido, isso é o que se fala. Nas né? questões do Lula, ele vai se declarar impedido, pronto, acabou. Como é que você sabe que ele vai se declarar impedido? Primeiro porque ele já disse lá na sabatina. Não, porque tem o impedimento de lei e tem a declaração de suspeição, que é uma questão pessoal. Bom, então vamos ver, porque depende de saber o quê. Se ele está lá para ficar 2 anos, ele é novinho, vai ficar lá até 2000 não sei quanto, 2100 e não sei quanto, se bobear, tá certo? E não quer estragar seu próprio prestígio, seu próprio currículo, seu próprio... Enfim, não pode. Ele não pode se marcar por uma entrada comprometida no Supremo. Tá, quer dizer, é uma questão até de sobrevivência, né? Uma Dentro questão do meio, claro. de se... fala aí. Se a gente for pensar, o Zanin é um advogado de profissão, né? É ambicioso, uma pessoa que, claramente, pela história que a gente vê, mas o grande amigo do Lula, não é mais amigo dele. Que é o Roberto Teixeira, sogro do Zanin. Então, isso é ex-sogro. Então, essa Como relação... ex-sogro? Ele continua sendo casado Não com a separou, filha do menina. Roberto. Separou? Não, separou não. Que eu saiba, ele está casado com a filha, Com a do filha Roberto. Valesca. Então não é sogro, é sogro. Não É é sogro, sogro é dele. sogro. E acho que isso mantém... Ex-amigo. Roberto Teixeira está brigado com o Zanin. Com o Zanin, mas continua sendo amigo do Lula. Exatamente. Tá. Então, aí tem uma fissura que pode mudar o comportamento de Zanin mais para frente. Por quê? Porque essa relação mais fidedigna e mais profunda, ela não existe da mesma forma. O Zanin no Supremo O que não sobreviverá ao Lula na presidência, Com seja certeza. qual for essa Com Ó, certeza. eu queria tirar um Pronto. pouco do Zanin e me manter Claro. no judiciário, porque esqueci de falar uma coisa no início. Gente, a vaga da Rosa Weber, claro que tem quem é que vai, mas quem assume é o Roberto Barroso, Luiz Roberto Barroso, a presidência do tribunal, porque a Rosa Weber se notabilizou por ser discreta, por ser uma pessoa absolutamente low profile, dentro daquela regra que a gente imagina Como que se deve comportar como um se magistrado. deve comportar. E o Luiz Roberto Barroso vem de várias, mas vem de uma polêmica recente, Estudantil. que é a história do... E acabamos Uma com o bolsonarismo. Derrotamos o Bolsonaro. Uma aventura estudantil. Uma aventura estudantil. Esta pessoa vai assumir o Supremo, ou seja, é um perfil oposto, mas como também está sob... Holofotes. Holofotes. Isso, Márcio, obrigada. Pode ser que se comporte de outra maneira. Marcelo, dá seu pitaco aí sobre o Barroso. Eu não vou querer fulanizar a questão. Tá, que não seria somos correto. fulanizadores. Não. Até seria, é bom ser treteiro, né? É bom contar a treta e... Você, que é todo mundo, quem é que não gosta de uma boa fofoca? Eu não gosto. E um bom pessoa. fufuca, né? Eu acho que a questão do judiciário brasileiro é peculiar, né? Porque aqui os juízes se comportam de uma maneira que às vezes que não tem nada a ver com o comportamento do magistrado, mas isso não é regra geral. Como você falou, a ministra Rosa Weber teve ao longo de todo o seu mandato o que se chama de pundonor, quer dizer, soube se comportar como uma verdadeira magistrada, enfim, low profile, só se manifestando nos autos, aquela coisa toda, não indo em programa de televisão, não aparecendo em reportagens da revista Cara, não aceitando convite para piquenique no exterior com tudo pago,
né, essa coisa. Por outro lado, você tem membros do judiciário que são donos de negócios, donos, não se me interessa, no ramo de educação, no ramo de pescaria, no ramo de exploração de sei lá do quê. Enfim, eles acham isso muito normal. Acham normal julgar casos em que ele tem envolvimentos pessoais com as pessoas que estão ali sendo julgadas. Isso se dá em todos os níveis de tribunal. Isso é uma coisa inaceitável. Isso acontece, sabe por quê? Porque nós, vocês, nós deixamos. Agora mesmo, semana passada, o Tribunal a Federal, mas do Rio Grande do Sul, aprovou a compra de 8 automóveis Audi, num valor de R$300 mil cada um, para cada um dos seus membros e tal. Isso é uma coisa que não se justifica. Marcelo, os vencimentos, só para concluir, Tá. os juízes e juízas, magistrados que aí pelos estados e municípios, ganhando 800 mil, 900 mil, 1 milhão, isso num país como o Brasil, aliás, em qualquer país, né? Até na Noruega, isso é injustificável. Agora, acontece por quê? Porque nós, a sociedade, aceita isso. Aí que eu ia te interromper, era sobre esse ponto. E o que as pessoas podiam fazer? Vão para as ruas protestar? Porque o judiciário é aquele poder fechado, ele não tem voto, porque no legislativo você sempre tem, no próprio executivo, a defesa, digamos assim, da eleição, né? E do judiciário? Esse é o problema. Eu acabei de ler um livro sobre a Revolução Bolchevique. Tem nada a ver. Mas assim, o que aconteceu? O czarismo, ele esticou tanta corda, a nobreza russa esticou tanta corda, que mergulhou a Rússia de 1893 a 1921, quando acabou a Guerra Civil, no caos. O Poder Judiciário, se ele não tomar ciência do que ele faz, se ele não tiver pundonor, se as pessoas que ocupam, porque as pessoas confundem o poder com aquelas pessoas que estão exercendo aquele poder, ocupando aquele poder. Esses caras estão esticando, essas pessoas estão esticando a corda de uma maneira, primeiro, que já tira a credibilidade do judiciário, que é fundamental. Então, transformando o Brasil num país injusto e esticando de tal forma a corda que isso pode contribuir para um rompimento institucional grave, gravíssimo. As pessoas começarem a discutir, a questionar o judiciário. Já estão começando. Não é só o judiciário. Mas o judiciário. Peraí, Chatinho, o Brasil é o país que secretário municipal de cidade de 50 mil habitantes tem carro na porta dele com motorista. Sei, mas a gente está falando. Quando você vai a vários países, Suíça, Suécia, o ministro chega de bicicleta. De metrô. Não teve aquele que foi. Quem foi que foi morto que estava saindo do cinema a pé com a mulher? O cara da Suécia. Então, quer dizer, isso é a distinção de onde se põe o Olof dinheiro, Palme, entendeu? É isso. Né? Tá, mas está melhorando. Márcio Nossa, Fortes é otimista de plantão. Sem querer discordar de vocês, os ministros da Suécia, da Dinamarca, não sei de que, esse pessoal todo, são ministros lá. Da Suécia, Se pusessem para ser ministros aqui, eu não sei como eles se comportariam, porque a barra é mais pesada aqui do que lá. Como entendeu? assim? Fala mais disso, São países pequenos, tradicionalmente organizados, aquela coisa toda. Tá, Mas também não precisa entrar para o PCC, né? Não precisa entrar para o PCC, mas aqui é o seguinte. O judiciário, primeiro, o Marcelo está com essa mania de classificar o judiciário. Não é o judiciário. Você está, sem fulanizar, apontando para figuras marcantes dos altos poderes judiciários. Juiz é o no defensor Brasil, da primeira juiz instância. No Brasil, temos aqui um defensor da primeira instância, já sabe, né? Tem mais de 18 mil juízes no Brasil. Já é um absurdo. A imensa, não sei se é um absurdo. A demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Toda hora você diz assim, vai para a justiça, reclama na justiça. Você quer que o plano de saúde tome conta da sua tomografia, vai para a justiça e tal. Então a justiça tem que dar conta do assunto. Você tem 18 mil juízes, ou alguma coisa parecida com isso. A imensíssima maioria, 17.900, não sei quanto, são pessoas honradas, probas, têm pundonor, e grande parte, talvez a maioria, não tem o tal do Mas carro quem também. faz a fama do judiciário são os superiores, claro, não é? O exemplo vem de cima, etc, a gente Isso. sabe. Mas eu, para ser otimista mais uma vez, acho que o sistema está melhorando, apesar dos nomes.
entendeu? O sistema está melhorando porque o Judiciário, o Supremo Tribunal ganhou agilidade, está andando mais depressa nos seus julgamentos, instituiu juízes auxiliares para cada um dos ministros, o que melhora a qualidade dos votos nas milhares de causas, inventar aquele regimento novo das duas câmaras lá. Das duas turmas. Duas turmas, que agiliza muito os processos. Eu acho que as coisas beleza, melhoram. estão melhorando. Mas a gente tem coisas que são engraçadas nessa questão do judiciário. Por exemplo, tem a questão do assunto do judiciário, PGR, né? Sim, que agora está na mesa aí tá uma na questão moda. que é o seguinte, não, agora o ideal, se falava mal do brindeiro, engavetador. Todo mundo quer o seu engavetador. Né? E Claro. você acha que Então, pode ter chance, chegaram a Duaras? pensar em pegar carona no engavetador do outro. Está provado que engaveta. Então vamos botar agora Explica aí o para o Aras, pessoal o que né? é isso. É o PT promovendo, de certa forma, a manutenção do Aras como PGR. Por quê? Porque ele já provou que entrega a gaveta. O que é Ele isso? põe na gaveta. põe na gaveta. Ele não anda com os processos. E é a principal figura, fora o Congresso, que pode perturbar um presidente da República. Pode perturbar o poder instituído, o executivo. Sim, né? no é caso, o PGR. no caso, é só ele que pode PGR provocar. É o Eu cara até que pode acrescento, induzir ou não. É muito Eu acrescento ao que você engraçada essa colocou, história. Ele que o Aras é muito melhor que o brindeiro. Porque quê? ele não põe na gaveta, ele rejeita e pronto.